Uma boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que nos assistem também de seus lares, que sejam todos bem-vindos, que venham se juntar a nós nesta noite em que aqui viemos, buscando o apoio, o amparo da espiritualidade maior, para que possamos atravessar todas as dificuldades da vida com mais hombridade, com mais fé, com mais confiança no futuro. Neste momento, então, nós queremos colocar os nossos primeiros avisos, pedir para os irmãos que coloquem seus celulares no modo silencioso ou os desligue. Também temos uma convocação aqui para os associados da casa, que diz assim: eleições 2026-2028. Nós teremos eleições na casa agora, 4 de fevereiro, será a posse da nova diretoria. Então diz assim: a diretoria desta casa convoca seus associados para uma assembleia geral no dia 4 de fevereiro de 2026, é uma quarta-feira, às 21 horas, após a sessão pública de quarta-feira, de acordo com o Estatuto, quando estaremos procedendo às eleições da diretoria para o biênio 2020-2028, de acordo com os artigos 22 e 31 do nosso Estatuto. Poderão ser apresentados à atual diretoria chapas até 7 dias antes da data mencionada, dando a devida publicidade. Então, dia 4, quarta-feira, após a sessão pública, os associados da casa estão convidados, estão convocados. Então, para abrir os nossos trabalhos, do livro Preces do Coração, diz assim: Senhor, tenho 3 regiões cerebrais por onde posso transitar. A primeira, a mais elevada, é a dos ideais superiores, como a fraternidade e o amor. A segunda, intermediária, é a da razão. A terceira, a inferior, é a dos impulsos. A primeira, eleva-me aos céus. A segunda, equilibra-me no mundo. E a terceira me chama a animalidade. São o meu futuro, o meu presente e o meu passado. Se me localizo unicamente nos ideais superiores, perco o reforço da experiência. Se me prendo apenas à razão fria, escravizo-me aos objetivos imediatistas. E se me fixo na dos impulsos, lanço-me num incompreensível mundo de causas e efeitos. Dá-me força, Senhor, para saber balancear meus patrimônios íntimos, de modo a aproveitar a potencialidade dos ideais, usar a razão com sábio equilíbrio e aprimorar os instintos. E para ser feliz, demandarei a região superior, cultivando a cada dia mais amor e mais entendimento. Obrigada, Deus, muito obrigada. Senhor Deus Todo-Poderoso, enviai-nos bons espíritos para que pela luz e assistência possamos distinguir a verdade da impostura e nos conduzir pela estrada do bem. Afastai de nós os maus espíritos, encarnados ou desencarnados, que induzem os homens ao erro e podem lançar a desunião entre os que só querem a paz e o bem geral. Permiti que eles não possam desviar-nos da caridade e do amor ao próximo e que jamais achem acesso em nossos corações. E vós, ó bons espíritos, a quem está confiada a missão de guiar e instruir os homens, fazei com que sejamos dóceis aos vossos conselhos,
Desviai de nós os pensamentos de ódio, egoísmo, inveja, orgulho e ciúmes. Inspirai-nos benevolência e caridade para com todos os nossos irmãos, presentes ou ausentes, amigos e inimigos. Fazei com que, pela fraternidade, igualdade, humildade, caridade e amor, possamos depurar os nossos sentimentos e reconhecer a vossa salutar influência. Incuti na consciência dos médiuns que forem encarregados de transmitir os vossos ensinamentos a compreensão da santidade do mandato que lhes é confiado e da seriedade e gravidade do ato que desempenham, a fim de que eles possam exercer sua missão com o necessário recolhimento e fervor. Se algum irmão tiver sido atraído aqui por desejos e sentimentos opostos ao bem, fazei luz à sua razão e perdoai-lhe, pois nós lhe perdoamos também quaisquer malévolas intenções. Em especial, pedimos aos espíritos diretores deste trabalho, ao nosso guia espiritual e aos nossos espíritos familiares e protetores que nos assistam e que velem por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Então, neste momento, damos por abertos os trabalhos desta noite, rogando ao alto muita luz, muita paz para todos que estão aqui, para aqueles que nos assistem, e passamos agora a palavra a Luciara para as reflexões da noite. Boa noite a todos. As nossas reflexões da noite de hoje, que tem por título Janeiro Branco, cuidar da mente é cuidar da alma. Como estamos novamente em mais um início de ano, e achei interessante que a gente pudesse estar refletindo juntos sobre uma campanha nacional intitulada Janeiro Branco, que foi iniciada em 2014, que é uma campanha de promoção e prevenção de saúde mental. E por que esse nome, né? Janeiro Branco? Porque nós sabemos que nesse período, né, logo que começa um ano, muitos param para pensar nas suas vidas, nas suas caminhadas, naquilo que deu certo no ano que terminou, naquilo que podia ter sido diferente. Então, existe um simbolismo, né, neste nome. Janeiro Branco. Branco que poderia nos sugerir, então, uma nova página, uma nova oportunidade, novas possibilidades para a nossa vida. Então, nós vamos trazer um olhar para a saúde mental, também pela ótica espiritual. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que a mente é o espelho da alma e é o principal instrumento de construção da nossa realidade. Então, a gente poderia dizer que a nossa mente, ela funciona como um campo fértil. Mas o que será que nós estamos semeando nesse campo? Se nós alimentamos pensamentos de medo, de culpa, de mágoas, de ressentimentos, o que então nós iremos colher? Nós iremos colher
sofrimento. Mas, se ao contrário, a gente cultiva consciência, vigilância, esperança, paz, o que nós colheremos? Equilíbrio. Equilíbrio na nossa vida, equilíbrio na nossa caminhada. Quando a gente para pensar, né, sobre as questões emocionais e os adoecimentos emocionais e mentais, às vezes a gente julga, então, que a pessoa que passa por alguma circunstância de adoecimento, ela teve um grave problema na sua vida. A gente julga, então, que algo aconteceu e que ela não está dando conta de lidar com isso, então as suas emoções se extravasam, né? As suas emoções adoecem. E em alguns momentos isso acontece, mas não pelo fato em si que aconteceu, mas porque essa pessoa já vinha com o copo dela cheio e o que aconteceu foi apenas uma gota d'água que faltava para que ela entrasse então em desequilíbrio. Mas se eu disser para vocês que não é sobre aquilo que nos acontece, não é o que acontece na nossa vida que define se nós teremos ou não saúde mental, mas principalmente o que nós fazemos internamente com aquilo que nos aconteceu. Por exemplo, nós conhecemos muitas pessoas no nosso dia a dia, né, que passam por situações idênticas. E algumas pessoas tiram de letra aquela situação e outras pessoas entram num sofrimento profundo, acabam muitas vezes entrando aí num processo depressivo grave. Mas o que muda, né, se a cena era a mesma? A gente pode trazer um exemplo bem do dia a dia, né, bem cotidiano, 2 pessoas que perderam um emprego. E nenhuma esperava perder esse emprego. E aí vamos pensar então que a pessoa número 1 recebe então a notícia de que foi demitido e aquilo abala demais ela. Se chateia, se aborrece, entra em desespero, começa a pensar, mas agora como é que vai ser? Como é que eu vou pagar minhas contas? Onde eu arrumo um outro emprego? E aí a gente já cria infinitas situações na nossa cabeça. De repente, se a gente já não é tão jovem, a gente pensa, o mercado já não é mais para mim. E aí esta pessoa, então, entra num sofrimento grande por conta disso. E aí a segunda pessoa que passa, então, pela mesma situação de ser demitido, também se chateia, né? Porque, afinal de contas, não estava esperando e ninguém acha tão legal assim perder o emprego. Mas a pessoa número 2 leva aquele baque no primeiro momento e aí ela começa a refletir. O que será que Deus está querendo me dizer com isso? Acho que aqui já não era mais o meu lugar. Acho que eu já fiz o que eu tinha que ter feito. De repente está na hora de eu buscar novas possibilidades para a minha vida. Daqui a pouco fazer uma transição de carreira e fazer uma outra coisa, estudar uma outra coisa. E aí essa pessoa então leva aquele susto de um primeiro momento e se abala, fica chateada, mas em seguida ela já se motiva novamente e vai em busca de oportunidades. O que muda da pessoa número 1 para a pessoa número 2 se a cena é a mesma? A forma como eles decidem lidar com aquela cena. Então percebam que em muitos momentos na nossa vida nós teremos desafios. Mas será que a gente está escolhendo olhar só para aquilo de ruim que está acontecendo? Ou será que a gente está tentando ter olhos de ver o que tem além daquilo ali para nós? O que a vida está querendo nos mostrar, nos trazer, nos ensinar? Então, Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, vai nos falar um pouco mais a fundo sobre essas questões da nossa mente, né? E como essa mente está interligada ao nosso espírito, inclusive ao nosso corpo físico, como a gente funciona. Então ela nos lembra que muitos sofrimentos emocionais vão surgir do desconhecimento de si.
E aí a gente para e pensa, poxa, mas eu estou comigo pensando nessa vida aqui desde o dia que eu nasci, né? No meu caso, já faz 43 anos. Como assim a gente não se conhece? Aí, se alguém nos perguntar algo sobre o marido, sobre a esposa, sobre o filho, sobre a mãe, sobre o vizinho, a gente tem um monte de coisa para dizer. A gente sabe de cor e salteado as qualidades e os defeitos de cada um. Agora, se nesse instante eu pedisse para vocês escreverem num papel em 2 minutos 5 qualidades e 5 defeitos, a gente precisaria de bem mais que 2 minutos, né? Porque a gente não se conhece tão bem assim. É muito fácil a gente observar o outro e é muito difícil a gente ter esse olhar para dentro de nós. Então, Joana também vai nos dizer que nós temos uma tendência de repetir padrões sem nos darmos conta disso, sem que a gente se aperceba. E esses padrões podem ser emocionais, comportamentais, familiares. Então a gente muitas vezes está no mundo reproduzindo uma série de coisas sem nem parar para questionar por que de fato a gente faz as coisas como a gente faz. Às vezes a gente só faz porque a vida inteira foi assim, os nossos pais já faziam assim, na nossa família todo mundo faz assim e a gente segue. Sem questionar, é isso que eu quero de fato para mim? É assim que eu deveria fazer? Eu poderia, existe uma outra forma mais saudável de se fazer, né? Então também nós adoecemos quando nós não nos escutamos. Como eu falei antes, a gente tem essa dificuldade em se olhar, em se auto-observar, né? Muitas vezes a gente vai tendo sinais, né, de algumas questões que a gente não está tão ok assim, mas a gente corre tanto, a gente vive no modo automático de funcionar, que a gente não tem muitas vezes no nosso dia esse tempo de reflexão para a gente se observar, para a gente pensar como é que a gente acordou hoje, o que passou pela nossa cabeça durante o dia, esses pensamentos que passaram pela minha cabeça hoje fazem de fato sentido ou não? Então, muitas vezes a gente não percebe essas coisas e daqui a pouco o nosso corpo físico adoece para que a gente pare e olhe para o que está acontecendo. Então, se a gente for pensar sobre um viés espiritual, cuidar da mente é observar os nossos próprios pensamentos. E parece também algo tão simples, né? Mas não é tão simples assim. Tem uma atividade que às vezes eu peço para as pessoas fazerem, né, nos atendimentos, que é escrever o pensamento tal e qual ele passa pela sua cabeça. E na hora que a pessoa está relatando um fato, ela não descreve tal e qual passou, porque ela nem percebeu muito bem como foi. Ela sabe a sensação que veio. Então, observar esses pensamentos também é entender que a nossa mente mente. E nem tudo que passa pela nossa cabeça é verdade. Inclusive, em muitos momentos, não é verdade. Às vezes a gente vai ter pensamentos intrusivos, sabotadores, que nos afastam, né, dos objetivos que a gente tem para a nossa vida. E a gente vai dando crédito a eles e se desviando em alguns momentos, né, das nossas metas. Então, questionar esses pensamentos. De fato é real isso que eu estou pensando? Faz sentido? Condiz com a realidade ou não? Porque muitas vezes, especialmente quando nós estamos com alguma questão emocional, esses pensamentos eles vêm em avalanche assim na nossa cabeça e eles não vêm organizados. Eles vêm numa desordem. E isso acaba bagunçando essa pessoa. Então, uma outra questão para cuidar da mente seria compreender as emoções que surgem. Olha que outra coisinha difícil também, né? Às vezes a gente até percebe, por exemplo, que a gente não está tão legal assim. Mas a gente não sabe nomear o que a gente está sentindo. É tristeza? É raiva? É medo? O que é que está nos incomodando? Nós ainda temos essa dificuldade
em olhar para as nossas emoções, primeiramente nós temos a dificuldade em admitir que elas estão acontecendo, especialmente quando é uma emoção negativa. Depois a gente tem essa dificuldade em nomear. Por quê? Porque não nos foi ensinado, né, na nossa infância, a lidar com essas emoções. Hoje a gente tem todo esse cuidado com as crianças. Mas quem é da minha geração para mais, a gente ouviu muito engole a raiva, engole o choro. Os meninos devem ter ouvido muito, homem não chora. Isso é sinal de fraqueza. Então, o que nos foi ensinado? Que a gente esconde essas emoções de nós mesmos. E aí, quando a gente precisa se dar conta delas, se torna um pouco mais difícil na vida adulta. Então, cuidar da mente é também assumir essas responsabilidades pelo nosso mundo interno, por aquilo que está acontecendo no íntimo do nosso ser. E uma outra questão bem importante é o nosso pensamento, né? Esse pensamento, ele é uma força viva. Vocês já perceberam que praticamente tudo que existe, primeiro foi criado no pensamento de alguém para que depois tomasse a forma que hoje tem? Esses bancos, por exemplo, que vocês estão sentados. Alguém pensou, alguém imaginou, idealizou, desenhou e depois fez. Que inclusive era um coleguinha nosso que já não se encontra, né, mais aqui nesse plano. Então, todas as coisas que existem, primeiro alguém pensou. A casa que a gente mora, alguém imaginou. O arquiteto desenhou, o engenheiro pensou em como ia construir, né? Então, olhem como esse pensamento ele é importante na nossa vida. Ele influencia diretamente o nosso campo emocional. Então, a gente pode dizer que nós temos hábitos mentais que às vezes são saudáveis e às vezes não. Imaginem vocês, por exemplo, vocês devem, né, conhecer assim, pessoas extremamente otimistas que a gente tem vontade de sentar, de conversar, de estar perto, porque essa pessoa ela nos passa uma energia boa, né, uma coisa salutar. Assim como a gente conhece pessoas extremamente pessimistas, negativas, que pensam que nada vai dar certo, porque esse é o campo mental delas, né? De achar que as coisas não vão acontecer, que não vão dar certo. E isso no dia a dia da gente acaba se tornando um hábito e às vezes a gente nem percebe que a gente se queixa muito, que a gente reclama demais. Muitas vezes as pessoas que convivem conosco que nos trazem, né, que nos sinalizam. Então, o nosso pensamento também, ele vai atrair as nossas sintonias espirituais. Por quê? Porque esse pensamento, ele molda a nossa vibração. E essa vibração, a gente não consegue esconder. Não é como, por exemplo, a gente coloca um sorriso no rosto, faz de conta que está tudo bem e esconde o que a gente está sentindo. Ok, talvez a gente até consiga. Mas a vibração que a gente está emanando, a gente não esconde. Especialmente da espiritualidade, né? Que nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, pensando nessa sintonia, quando a gente tem um pensamento negativo, a gente baixa a nossa vibração. E quando essa vibração baixa, quem é que se aproxima de nós? Esses irmãozinhos que também ainda se encontram, né, na dor, no sofrimento, se identificam, né, com aquilo que a gente está pensando. O nosso espírito protetor, por exemplo, que é um espírito já elevado, ele está sempre perto de nós, pronto para nos auxiliar. Mas tem dia que a gente está tão negativo, assim, que ele até tenta se aproximar. Mas a vibração da gente está muito distante da vibração dele. Então, ele tem dificuldades em se aproximar e nos dar esse auxílio que a gente tanto precisa. Então, esses pensamentos vão impactar diretamente no nosso bem-estar, né? Inclusive no nosso estado de saúde ou de adoecimento. Mas o Espiritismo também vem nos dizer que o sofrimento não é uma punição divina e nem mesmo um abandono espiritual. Pensem vocês naqueles momentos que foram extremamente desafiadores, né?
onde a gente teve um sofrimento grande ali, né? Nós não estávamos sozinhos. Tinha alguém ali nos confortando, nos auxiliando, nos dando força para que a gente passasse por aquela prova. Então a espiritualidade, ela não nos abandona nunca. Mas esse sofrimento, muitas vezes, é um sinal de que a gente precisa parar, olhar, revisitar, ressignificar algumas coisas. Pensem, por exemplo, na mágoa, né? Às vezes as pessoas guardam esse sentimento dentro de si por anos e anos e anos e anos. Recentemente eu tive a oportunidade de estar num curso, né? E lá no meio, né, em algum determinado momento, uma pessoa levantou a mão e pediu um lugar de fala, pediu para colocar algumas coisas e trouxe uma situação que ela vivia há 17 anos que ela não tinha perdoado. Então, assim, a gente vai guardando tantas e tantas coisas que já não são mais necessárias, que muitas vezes estão precisando ser revistas. Mas nós temos, então, 2 tipos de sofrimento, tá? Nós temos a dor necessária, porque como nós vivemos ainda aqui num mundo, né, de expiação e provas, que caminha para um mundo de regeneração, nós teremos desafios. E esses desafios, dependendo da intensidade, vão nos trazer dor, vão nos trazer sofrimento. Mas essa dor necessária, ela faz parte do nosso crescimento. Ela surge muitas vezes, né, diante de perdas, de frustrações, de mudanças na nossa vida para a qual a gente acha que não estava preparado, ou pelo menos a gente não queria, né, naquele momento. Mas essa dor necessária, ela tem início, meio e transformação. Aonde não houver transformação, podem ter certeza, a gente sofreu à toa. Então, essa dor necessária é quando a gente consegue ter resignação por aquelas situações que a vida nos traz, que são desafiadoras, mas que a gente percebe que a gente precisa enfrentar. E isso sim nos gera transformação, porque a gente começa a pensar, para que tudo isso na minha vida? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que aprender? E nós temos também o sofrimento prolongado, né, que é o movimento contrário. É quando a gente não aceita de forma nenhuma aquilo que a vida nos trouxe. Então a gente se revolta, a gente não quer nada daquilo ali, né? Então é quando a gente resiste às experiências que estão acontecendo. E quando muitas vezes a gente nega os sentimentos que estão vindo com essa experiência. E aí a gente então se prende, né, na revolta, na culpa, ou até na vitimização, né? Às vezes a gente se vitimiza diante das coisas, né? Isso é não aceitar. E quando a gente não aceita, esse sofrimento que seria ali talvez passageiro, ele perdura por um tempo muito maior. E o pior, ele não gera transformação. Ou seja, sofremos à toa, desperdiçamos aí uma oportunidade valiosa, né, de aprendizado. Então, Joana também nos alerta que essa resistência interior ela vem prolongar a dor e que a aceitação consciente ela promove essa travessia, né, do lugar que eu estava para o lugar onde eu quero ir, né, para esse ser humano melhor que eu almejo ser. E no Espiritismo nós sabemos, né, que essas provas da nossa vida, essas dificuldades, essas expiações, elas não são castigos, elas são oportunidades de crescimento, da gente também ressignificar alguma coisa. Então, a doutrina espírita nos convida a olhar o ser humano como esse ser integral, dizendo que nós não somos apenas esse corpo físico, nem apenas essa mente, nem apenas esse espírito, nós somos a integração desses 3 aspectos. Então, Joana de Ângeles nos ensina que o espírito é o ser essencial, ou seja, quem nós somos, é a nossa essência, é o que continua depois da nossa passagem aqui dessa vida física.
E a mente é um instrumento para que a gente possa se expressar aqui nesse mundo, né? E o corpo é esse veículo físico que a gente precisa, né, nessa experiência terrena, para que a gente tenha os aprendizados que cada um de nós necessita. Então, quando nós cuidamos apenas do corpo, esquecendo da mente e do espírito, o equilíbrio na nossa vida ele nunca será completo, porque nós somos esse ser integral. Mas quando a gente fala, né, de saúde mental e de todas essas questões que a gente está refletindo, alguns de vocês devem estar pensando, bom, mas quando eu percebo que eu estou precisando de ajuda? Quando eu percebo que realmente eu não estou bem? Quando a tristeza se prolonga? A tristeza, ela é um sentimento humano, tá? Todos nós sentimos tristeza em alguns momentos e isso é perfeitamente normal. O que acontece? Quando essa tristeza se prolonga por um tempo excessivo, aí nós estamos em adoecimento emocional, aí nós estamos precisando de ajuda. E aí tem também a ansiedade. A ansiedade também, todos nós temos em algum nível. Também é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós temos aquela ansiedade quando algo muito bom vai acontecer amanhã e a gente já está se preparando para esse evento, para esse acontecimento. Nós temos essa ansiedadezinha do dia a dia que ela é normal. Mas quando essa ansiedade começa a interferir na nossa vida, começa a nos atrapalhar em algum quesito, ou começa a nos paralisar para as coisas que a gente deveria estar fazendo, aí nós precisamos de ajuda. Nós também vamos precisar de ajuda quando há perda de sentido da existência. Quando a pessoa ela entra num estado assim de desinteresse pela vida, de desmotivação, que tudo que tu sugere para ela, ela não acha interessante. Ela não quer sair, ela não quer passear, ela não quer conversar com amigos, ela não quer trabalhar, ela não quer brincar com os filhos. Quando ela começa a ter essa perda de sentido na vida, aí ela precisa de muita ajuda. Então, toda vez que esse sofrimento começa a interferir na nossa rotina e nas nossas relações, é porque já está na hora de nós buscarmos uma ajuda. E aí, algumas pessoas têm um pensamento ainda preconceituoso, né? Que buscar ajuda é sinal de fraqueza. Como assim eu não dou conta das minhas coisas sozinho? Mas eu vou dizer para vocês que é justamente o contrário. A gente precisa de muita coragem para olhar para as nossas coisas. Todos nós temos luz e sombra dentro de nós. Se nós fôssemos só seres de luz, a gente não estaria mais aqui nesse plano, não haveria necessidade. Todos nós ainda temos as nossas mazelas, as nossas sombras, as nossas dores. E a gente ter a coragem de olhar para tudo isso e de enfrentar tudo isso, a gente precisa, sim, ser muito corajoso. Então não tem nada de fraqueza em buscar ajuda. E aí nós temos também o acolhimento como um caminho para essa cura. A importância de nós sermos acolhidos quando a gente está num estado de sofrimento. E a importância também da gente acolher a nós mesmos. Porque às vezes a gente se culpa, né? A gente se deprecia, a gente se sente mal e não é indulgente para com a gente mesmo. Então, a importância da gente também se acolher. E de olhar ao nosso redor, no meio que a gente está, nos locais que a gente frequenta, se porventura não há alguém precisando também desse nosso acolhimento. Então, muitos de nós, a gente tem esse auto-julgamento, né? Que é esse juiz interno ali, trazendo essa culpa por todas as coisas que já se passaram, por todas as nossas dores. Mas eu convido vocês para que a gente se olhe com mais autocompaixão. Imaginem vocês um amigo muito querido que vem
na nossa casa, tomar um café, conversar. E aí ele traz que está passando por uma situação muito delicada. Qual seria o nosso procedimento? Possivelmente, a gente iria abraçá-lo, acolhê-lo, mostrar que ele não está sozinho. E quando é com a gente mesmo? Por que essa nossa dificuldade em fazermos isso? Nós temos também a fé como recurso terapêutico. Como eu falei bastante ali no início, desta nossa vibração e desse nosso pensamento, imaginem vocês o que acontece num momento de prece, onde a criatura se volta para o alto e pede essa ajuda, né, essa inspiração. Tem todo um amparo espiritual acontecendo ali, né? Uma outra questão que a gente sempre traz, né, o Evangelho no lar, a importância de nós termos na nossa casa o hábito de um dia na semana, num determinado horário, nós nos reunimos para um momento de prece. Nós temos também que a casa oferece o atendimento fraterno, né? Que esse acolhimento por algum dos irmãos que aqui trabalha nesse atendimento, onde a gente pode trazer então, né, as nossas questões, onde a gente vai ser acolhido. Temos também o exercício da gratidão. A gratidão ela eleva a nossa vibração no mesmo instante que a gente se sente grato por alguma coisa. Então, nós criarmos esse exercício diário de gratidão, já quando a gente acorda de manhã, né? Nós temos mais um dia, mais uma oportunidade. Nós abrimos os olhos, nós temos a oportunidade de sair da nossa casa, de fazer aquilo que a gente faz todo dia. Agradecer pelas pequenas coisinhas do dia a dia também nos mune e é recurso, né, para a nossa saúde mental. E muitas vezes, dependendo do nível já desse sofrimento, nós também vamos precisar buscar uma ajuda profissional, uma ajuda especializada de alguém que vai nos auxiliar nesse momento de turbulência. Então, a Joana nos ensina que a verdadeira saúde, ela começa quando a gente tem esta coragem de olhar para dentro de nós. Mas não com esse julgamento, né? Mas olhar para nos educar emocionalmente, né? Para buscar entender e ressignificar as questões que ainda nos acompanham. Então, que esse janeiro branco seja um convite permanente de autocuidado, de autodescobrimento, e que nós possamos, então, cuidar cada dia mais da nossa mente para que possamos ter a paz que a gente tanto necessita na nossa caminhada terrena. Só para a gente finalizar, então, antes de fazer a prece de encerramento, uma pequena prece que traz um pouco, né, de tudo isso que a gente conversou na noite de hoje. Senhor da vida, fonte inesgotável de amor e misericórdia, nesse momento, silenciamos o mundo externo para escutar o que se passa dentro de nós. Acolhe, Pai amado, as dores que ainda não conseguimos nomear, as ansiedades que nos cansam, as tristezas que insistem em permanecer. Ensina-nos, à luz dos ensinamentos de Jesus, a compreender que o sofrimento não é castigo, mas um sinal amoroso da alma pedindo cuidado. Ampara-nos para que saibamos diferenciar a dor que educa do sofrimento que prolongamos, dando-nos coragem para transformar resistência em aprendizado e medo em confiança. Concede-nos, Senhor, uma mente mais serena, um coração mais compassivo conosco mesmo, e a humildade de reconhecer quando precisamos de ajuda. Que saibamos buscar os recursos que a vida nos oferece, espirituais e humanos, compreendendo que cuidar da mente também é um ato de fé. Inspira-nos a vigiar nossos pensamentos, não com culpa, mas com amor e responsabilidade, lembrando que pensar é criar,
é e que desejamos criar caminhos de paz interior. Que a exemplo do que nos ensina Joana de Ângeles, possamos seguir no autodescobrimento, aceitando as nossas imperfeições e celebrando cada pequeno passo em direção ao equilíbrio. Abençoa, Senhor, cada coração aqui presente, para que esse janeiro branco não seja apenas um mês, mas um compromisso diário de cuidado, consciência e esperança. Que saiamos daqui fortalecidos, confiantes na vida e certos de que não estamos sozinhos em nossos processos de cura. Que assim seja.